Bom dia, família PIBPB, sejam todos bem-vindos ao nosso culto. Mais um culto especial, né? Que estamos juntos como corpo de Cristo para adorar, né? Para louvar o Senhor. Que seja mais um culto, que Deus fale ao teu coração, que Deus transforme o teu coração. Tudo que a gente está fazendo aqui sempre é pensado e orado para ser tudo para a honra e glória de Deus e para exaltar o nome de Deus. Queremos hoje falar sobre o Salmo 139. E eu vou ler aqui com vocês. Então, vocês podem pegar a sua Bíblia e ler junto. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do teu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus! Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que eu te odeio, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Considere-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se a minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém. Hoje também, no culto, teremos uma atividade especial da igreja. Queremos desafiar você que está na sua casa assistindo o culto, né, com a sua família, no seu sofá, na sua TV. Queremos desafiar vocês a tirarem uma selfie assistindo, aparecendo o culto e aparecendo a sua família. E que você mande para a secretaria da igreja, para a Sandra, tá? Para o telefone da Sandra. É o telefone 988-690362. Essas fotos elas vão aparecer no nosso culto. Então, queremos ver a família PIBPB assistindo o culto em casa. Então, é um desafio para você. É algo para a gente se ver também como família. Sempre é uma alegria, né? Vermos uns aos outros nos cultos da igreja. Então, queremos ver vocês também. Tá? Então, fica aí o desafio do culto de hoje.
Hoje eu quero deixar uma mensagem com vocês, e essa mensagem ela está em Filipenses, capítulo 4, versículo dos 6 ao 7. Lá vai dizer que nós não devemos nos preocupar com nada e orar com nossos corações agradecidos, que a paz do Senhor, do nosso Deus, ela vai guardar os nossos corações. Então, que possamos pegar essa palavra que diz e aplicar nas nossas vidas, aplicar no nosso dia a dia, e que possamos nunca esquecer de que tudo que está acontecendo lá fora, tudo isso, nada está saindo do controle do nosso Deus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, sempre permaneço pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, nós sempre devemos estar, pois elas nunca falham. E temos que ser agradecidos a Deus por tão grande amor. Pelo seu Espírito somos vencedores e breve estaremos juntos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei,
Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me.
Olá, queridos da PIB Pioneira de Blumenau. Estou aqui no Centro Médico, na Fábrica de Esperança, no Senegal. Centro esse que vocês têm ajudado já ao longo de muitos anos, inclusive na construção desse centro médico. Eu queria renovar a nossa gratidão diante de Deus e de vocês pelo que vocês foram e têm sido até aqui. Dar uma atualizada naquilo que estamos vivendo aqui. Estamos bem como família, não tão bem, porque não tem como estar tão bem, humanamente falando, vendo tanta coisa triste no Senegal, no Brasil e no mundo. Mas estamos bem de saúde, mudamos várias coisas na nossa rotina. Somente a Priscila está conosco em casa, lá em casa. Johnny está nos Estados Unidos, terminou a sua formação em dezembro e agora está fazendo como se fosse um trabalho enquanto ainda vinculado ao estudo. E fica assim até janeiro do ano que vem, depois vamos ver como as coisas vão acontecer, mas ele tem pretendido continuar lá nos Estados Unidos. Débora está na Hungria, no Palavra da Vida. Tentamos trazer a Débora para cá quando o Covid já estava acelerando. Compramos inclusive a passagem, mas infelizmente ela não pôde vir porque os aeroportos fecharam e ela está lá, está estudando online, está segura. E estamos esperando a abertura dos aeroportos, especialmente daqui, do aeroporto de Dakar, para que ela possa vir e ficar com a gente aqui pelo menos um tempo. O aeroporto está fechado até o final desse mês. Bom, estava fechado até o início, prorrogou até o final desse mês de maio e não sabemos se vai manter essa previsão de abertura. E nós estamos aqui. Eu tenho vindo ao centro 2 vezes por semana, temos orado com os nossos irmãos, não trabalhamos sozinhos, tem uma equipe de irmãos senegaleses, também de missionários. Estamos juntos aqui, orando, pedindo a Deus proteção, cuidando das pessoas. Felizmente ainda não tivemos nenhum irmão daqui do centro e nem da igreja contaminado. E nem no centro tivemos nenhum caso positivo. Temos tomado todas as medidas importantes de prevenção que sabemos e temos cuidado desses pacientes que vêm até nós. Deus tem usado nossas mãos, aquilo que a gente sabe fazer para cuidar das pessoas, para amar as pessoas. E mesmo quando estamos em casa e estamos realmente saindo pouco, que é a recomendação em todos os lugares, temos tentado servir de alguma maneira, chamando as pessoas por telefone, fazendo ligações, WhatsApp, ministrando mensagens, cuidando das pessoas mesmo à distância. Produzimos várias máscaras e ainda estamos fazendo para ajudar aqueles que realmente não têm condições, porque a máscara, a gente sabe, aliás, eu estou com a máscara pendurada, está feia assim, né? A máscara é um meio da gente se proteger e temos feito isso aqui, especialmente com jovens voluntários radicais. Tem um, inclusive, que é de Santa Catarina, de Fraiburgo, uma pessoa muito querida. Sempre quando ele fala, eu lembro de vocês, porque o sotaque é muito parecido. E nós temos feito assim, tentado de alguma maneira abençoar as pessoas. E queríamos deixar uma palavra, primeiro, de gratidão, para que vocês, pelo que vocês têm feito ao longo dos anos, nos sustentando em amor, em ofertas, em carinho. Continuamos contando com o cuidado e com o apoio de vocês, mas também orando ao Senhor para que cada um de vocês, da maneira que esteja, alguns estão confinados, alguns estão doentes, alguns estão vivendo uma vida praticamente normal, que todos nós temos a consciência de que nesse tempo de crise, de momento difícil para o mundo todo, o Senhor levanta o seu povo para ser uma fonte de esperança para as pessoas. Nós somos, de fato, irmãos, porta-vozes de esperança. E nós conhecemos essa esperança, nós fomos batizados por essa esperança. Cristo nos salvou, nos regenerou. Nós não temos só a certeza do céu, temos também a certeza da vida eterna.
mas temos a certeza da presença dele conosco. E ele não nos garantiu que nós não teríamos problemas e nem coronavírus. Nós temos circunstâncias adversas, sim, temos vales, desertos, tem muitas pessoas tristes. Eu tenho ouvido de pessoas muito próximas, inclusive da minha família, de pessoas que estão morrendo, e isso dói muito no coração, dói muito, a gente fica triste, a gente sofre com tudo isso. Mas temos a certeza do cuidado do Pai, não é? Como diz uma canção, Deus não impede as lágrimas, mas Ele as enxuga. E que seja assim para você, se você está sofrendo, e que você seja essa voz também para o outro que está sofrendo perto de você. Que Deus dê graça à igreja brasileira, para que essa igreja brasileira seja uma voz de esperança para a nação brasileira. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Um beijo grande para vocês, pastor Jacques e família, e todos os queridos. Eu tenho falado um pouco com o Beate e Werner, e que Deus vos abençoe, vos guarde, e que essa igreja continue crescendo para a glória de Deus. Não se esqueçam de que tem pessoas perto de vocês que precisam de vocês. Vocês têm ajudado muito longe, porque nós estamos aqui no Senegal representando vocês também. Mas também tem pessoas perto de vocês, bem pertinho, que vocês podem abençoar e continuar abençoando. Um beijo grande para vocês, que Deus vos abençoe, é a nossa gratidão, minha, da Elis, que não está aqui agora, está em casa, trabalhando em casa, e da nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Cristo
irmãos e irmãs. Esse é o nosso momento de oração, o momento de colocarmos diante de Deus todas as nossas angústias, todos os nossos medos, os nossos queridos também, de levantarmos as nossas vozes em louvor a Deus e de agradecermos a Ele pelas bênçãos que tem nos dado. Eu gosto muito do HCC, do Inário para o Culto Cristão, e tem um hino ali específico que durante a minha infância ouvi e cantei, o número 444, que diz: "Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, conte a cada vez, hás de ver surpreso o quanto Deus já fez." Gosto muito da ideia de a gente ter um caderninho de oração, de anotarmos ali os pedidos e as respostas também que Deus nos dá. Nós não podemos confiar na nossa memória, achando que lembraremos dessas coisas após algum tempo. E o caderninho ele consegue trazer à nossa memória todas aquelas coisas que a gente passa e como Deus está presente em cada situação, em cada dificuldade e como Ele cuida de cada detalhe. Nesse momento, nós temos alguns pedidos em especial para colocarmos nas mãos do nosso Senhor. Pela soberania e controle de Deus. Deus está no controle de toda essa situação que estamos vivendo. Ele nunca saiu do controle. Oremos também pelas famílias desempregadas, muitas pessoas que perderam o seu emprego, que estão sem essa forma de sustento e até mesmo passando algum tipo de necessidade. Pelas necessidades essenciais dessas pessoas, alimento, violência doméstica, também muitos casais brigando, famílias sendo destruídas, muitas coisas tristes acontecendo, pela saúde física, psicológica, espiritual de todos nós, de todos os nossos queridos, conhecidos, da Igreja de Cristo como um todo. Também oremos pelo Covid-19, por essa situação de coronavírus que está no nosso município, no nosso país, no mundo, pelas pessoas que já foram acometidas por essa doença, pela proteção contra esse vírus também, pelas famílias dos nossos irmãos que aqui na PIB-PB estão representados. Sabemos que muitas pessoas moram aqui sozinhas, que as suas famílias estão espalhadas em algum lugar do país. Oremos também pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade, por Blumenau, por sabedoria e direção do Senhor a todos os governantes. Oremos para aproveitar as portas que Deus tem aberto também nesse tempo. Pessoas estão mais sensíveis ao Evangelho e nós devemos aproveitar essas oportunidades de levar esperança para quem precisa. Oremos por sabedoria sobre o retorno das atividades presenciais aqui na igreja, que o Senhor possa estar indo à frente, cuidando de cada detalhe. E se você também tem mais algum motivo de oração, ore aí. Coloque diante de Deus suas necessidades. Vamos fazer isso agora? Senhor Jesus, nós nos colocamos, Deus, nas Tuas mãos e nós Te exaltamos porque o Senhor é bom. Obrigada, Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Deus, com as nossas vidas. Obrigado pela vida de cada irmão aqui da igreja, Deus, por suas famílias. Obrigado por esse cuidado e proteção que o Senhor demonstra a nós todos os dias das nossas vidas, Deus. Lembramos daquelas famílias que estão desempregadas, Deus, de pessoas que talvez estão passando por alguma necessidade física, Deus, que possamos ter um despertamento da nossa igreja, Deus, que possamos levantar os nossos olhos e enxergar as necessidades do nosso próximo. Oramos por saúde física, Deus, por saúde psicológica, saúde espiritual, que todos possamos aproveitar esse tempo para buscarmos mais ao Senhor, estarmos mais próximos com um relacionamento íntimo contigo, Deus. Também oramos pelas famílias dos nossos queridos irmãos e irmãs. Muitas pessoas moram longe, Deus, e toda essa distância muitas vezes nos causa um aperto no nosso coração.
mas lembramos, Deus, que todos pertencem a Ti e que o Senhor está no controle. Oramos também por aqueles que estão doentes, Deus, seja de coronavírus, seja alguma outra doença também, colocamos nas Tuas mãos, crendo que o Senhor é médico dos médicos e que o Senhor tem poder para curar e para cuidar de toda essa situação, Deus. Também oramos para que aproveitemos as portas que o Senhor tem aberto nesse tempo, que possamos enxergar as pessoas, Deus, com um olhar de misericórdia, que possamos ser vizinhos agradáveis, pessoas alegres e que possamos levar o Teu Evangelho através das nossas vidas, Senhor. Também oramos pelo nosso país, nosso estado e por Blumenau, que o Senhor possa cuidar de todos os governantes, dar sabedoria nas decisões para eles também. E também oramos, Pai, por esse domingo, que o Senhor continue nos cuidando, nos protegendo na nova semana que se inicia, Deus, e que possamos fazer a diferença onde estivermos, no nosso trabalho, nossa faculdade, estudo, ó Deus, e que possamos levar, ó Deus, a Tua palavra através das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e levanto. Esquadrinhas meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e Tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe Tua mão. Sonda-me, ó Deus, conheces meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e levanto. Esquadrinhas meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e Tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe Tua mão.
conheces meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Conheces meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. e guia-me pelo caminho eterno. O Salmo 139 é um dos mais conhecidos desses 150 salmos de Davi e de outros compositores também. É um salmo que descreve sobre o conhecimento que Davi quer ter de Deus, mas descobre o conhecimento que Deus tem a respeito de Davi. Algumas verdades são muito fortes nesse texto, e conhecendo um pouco dos atributos de Deus. Esse salmo nos revela um pouco das características desse Deus, características que não são inerentes a nós, são inerentes a Deus. E alguns atributos de Deus são inerentes a nós, como o amor, como a sabedoria, a misericórdia. Isso seria algo que nós poderíamos ter. Mas há atributos que só Deus pode ter. E um deles é que Deus conhece todas as coisas. Deus tem uma onisciência. Ele tem o poder do conhecimento e da sabedoria de todas as coisas que acontecem no universo. Isso está descrito do versículo 1 até o versículo 6. É a primeira parte deste salmo, onde o salmista descreve várias vezes, usando termos como sonda, conhece, sabe, percebes, são conhecidos os meus caminhos, são conhecidos pelo Senhor, o Senhor conhece inteiramente, o Senhor sabe o que eu falo antes da minha boca pronunciar as palavras, antes das palavras virem à minha língua, o Senhor já sabe e conhece inteiramente o que eu ia dizer, e esse conhecimento é maravilhoso para mim. Essa descrição de como Deus sabe de todas as coisas mostra a onisciência, o fato dele conhecer tudo o que acontece neste mundo. Aqui mostra que Deus examina a atividade da mente de Davi. Aqui mostra que Deus conhece a rotina de Davi. Todas as vezes que ele senta, levanta, trabalha, dorme, todos os caminhos dele. Deus mostra também nessa parte do Salmo que ele cerca Davi, de trás e por diante, e coloca a sua mão sobre ele. Dá uma ideia de que uma cidade que é sitiada
como um cobertor em cima de Davi. Não tem nenhuma área de Davi que Deus não esteja conhecendo e sabendo e sendo ciente do que está acontecendo. Deus está acima da compreensão de Davi. Nunca Davi poderia compreender Deus totalmente, dominar o conhecimento a respeito de Deus. Mas Davi poderia percebê-lo e assim conhecê-lo mais, melhor, na sua intimidade. Talvez seja essa a grande lição desse primeiro momento desse salmo, na minha e na sua vida. Conhecer a Deus em todos os momentos da nossa vida. Conhecer a Deus no meio da pandemia. Descobrir um pouco mais de Deus. Ser mais convicto de que Ele está se revelando a mim e a você nesse tempo tão especial e tão difícil. Qual seria o propósito de Deus ser esse que tem o conhecimento de todas as coisas? Eu creio que o versículo 5 responde isso. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Deus me conhece para me proteger. Deus me conhece para colocar a sua mão sobre mim, como alguém que me cobre, como alguém que me protege, como uma cidade que está protegida, como o cobertor que me cobre totalmente. Deus me conhece para me proteger. E qual deveria ser a minha reação? A reação que o salmista teve, de admiração, de maravilhamento, de deslumbramento. Davi, então, diz no versículo 6, tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir. Está além da minha compreensão a sabedoria e o conhecimento de Deus. E quais seriam os motivos dessa admiração diante dessa onisciência de Deus? A pessoalidade disso tudo. Deus conhece o universo, conhece todas as coisas, sabe o nome, ou dá nome a todas as coisas, mas Ele me conhece. Ele me conhece. Ele te conhece. Ele sabe como eu vivo, Ele sabe o que penso, Ele sabe os momentos que eu estou sofrendo, Ele sabe os momentos que eu estou feliz, Ele conhece a minha história e Ele dá importância a tudo que acontece comigo. Eu tenho importância para Ele, a mão dEle está sobre mim, me protegendo. Segunda coisa que esse salmo me ensina é que Deus está em todo lugar. E essa onipresença de Deus, outro atributo que só Deus pode ter. Só Ele pode estar em todos os lugares, em todo o tempo, em todo momento. E a onipresença de Deus se revela dos versículos 7 ao 12, de uma maneira muito especial. O salmista vai fazer alguns contrastes e mostrar que em todos os lugares, porque Deus conhece todas as coisas, Ele está em todos os lugares, então Ele conhece porque está porque conhece. E Deus, então, tem o poder de estar em todo o momento, em todo o lugar, sabendo de todas as coisas. A prova disso é que o salmista vai dizer que Ele está no céu, e aqui a ideia da sua morada, da sua habitação, do lugar onde Ele é Senhor absoluto, onde os anjos o adoram, onde Ele é glorificado em todo o tempo, e ao mesmo tempo Ele pode estar no Sheol, na morada dos mortos, aonde parece que o nome dEle não é glorificado. E aqui temos um entendimento dessa época. Não havia o conceito de inferno na sua totalidade, havia um conceito de que a morada dos mortos. Isso quer dizer que o salmista está dizendo, Senhor, a amplitude da sua presença é desde o céu, onde o Senhor é glorificado, e até na morada dos mortos, onde o Senhor faz o seu julgamento. Aqui é um conceito interessante. Nós acreditamos que o inferno, por exemplo, é o lugar do domínio de Satanás. Não. Satanás vai ser mandado para o inferno com os seus demônios para cumprir o seu castigo eterno. Mas Deus é Senhor até mesmo do inferno e dos lugares mais profundos, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas.
Então, quando nós olhamos para isso, o salmista está dizendo essa ideia de alguém que tem a extensão de estar no lugar mais sublime e no lugar mais impossível de se imaginar. Deus está no nascer do sol e no profundo do mar. Deus está desde quando o sol nasce, ao tempo que o sol se põe. Deus está no mais profundo abismo do mar, as profundezas do mar. Deus está lá. As criaturas do abissais, Deus as conhece, Deus as criou. E Deus está também na luz e na escuridão. E isso aqui é tão bonito, porque é uma forma poética para dizer dessa maneira tão poderosa da presença de Deus. Ele está em ambientes hostis. Deus está no lugar escuro. Deus está em todo lugar. Mesmo ali, versículo 10. A tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me cobriram e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti, a noite brilhará como o dia, pois para ti trevas são luz. Para ti, Senhor, as trevas e a luz são a mesma coisa. Para o Senhor não tem diferença. A extensão da presença de Deus é que Ele é Senhor em todo lugar. E Ele está presente em todo lugar. Naquilo que a gente chama de luz inacessível, que Deus habita em luz inacessível, que a palavra de Deus diz, mas Ele também habita naquilo que a gente chama de escuridão. E aqui a gente pode interpretar de diversas formas, mas pode ser no lugar de escuridão abissal, pode ser no lugar de escuridão da ausência das coisas boas, do momento difícil, do vale de sombras e morte, pode ser em qualquer lugar, o Senhor está ali. O Salmo 23, que falamos na semana passada, diz que o Senhor está comigo no vale da sombra da morte, ou no vale de uma escuridão imensa. Qual é o propósito, então, de Deus ser um Deus onipresente? O texto vai nos dizer que é para me guiar e para me suster, porque até ali, Ele está. Eu não posso fugir da presença dEle, e nem deveria querer fugir da presença dEle. O salmista aqui não está dizendo que nós temos que ter um medo de Deus, porque Ele está nos olhando em todo lugar, feito a gente como criança ouvia papai e mamãe às vezes nos intimidar e nos deixar com medo de Deus. Quando a gente fazia uma coisa errada, papai e mamãe diziam, olha, cuidado, Deus está vendo. Não que Deus não esteja vendo, sim, mas esse não é o propósito de Deus, ficar vigiando a humanidade e saber o que fez, o que não fez. Esse é um trabalho do próprio inimigo das nossas almas. Esse é o trabalho dos que nos perseguem, dos que nos odeiam. Mas o trabalho de Deus é estar, então, com todo o conhecimento e toda a presença dEle para me guiar. Deus conhece todos os lugares, por isso, Ele é o único que sabe qual é o caminho melhor para mim. Ele pode me guiar pelo caminho eterno, pelo caminho correto, pelo caminho certo. Porque Ele já foi, Ele está, Ele sabe, Ele conhece, Ele já passou por todos os lugares que eu ainda não faço a mínima ideia que existam. Ele já sabe por onde eu vou trilhar, sabe as minhas necessidades desse caminho, e Ele me guiará e me susterá. Suster quer dizer dar um sustento, sustentar, suprir, aguentar com a mão, e a mão direita me susterá. Sua presença pode me sustentar nos momentos e nos lugares mais difíceis. Qual é a constatação que o salmista então tem nesse momento? Vendo e descobrindo um pouco mais sobre Deus, descobrindo mais da sua presença, ele então constata que Deus é transcendente e é imanente. São duas palavras da teologia para descrever que Deus está muito além de mim. Onde eu não posso estar, Deus já está. Mas Deus também está imanente, muito dentro de mim.
onde eu mais preciso, Ele se faz presente. Deus está no mais distante, mas também está dentro de mim. Essa pessoalidade de Deus, me conhecendo, mas também nos lugares onde eu estou. Porque Ele está onde eu não estou, mas também está onde eu estou, para estar me cuidando, me guiando e me sustentando. Terceiro, esse salmo me revela a onipotência de Deus. Deus tem todo o poder. E o poder de Deus aqui é revelado na sua criação. E o salmista, de forma muito poética, talvez uma das descrições mais poéticas a respeito da formação do corpo humano, está no Salmo 139, de 13 em diante. Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. A onipotência de Deus é revelada na formação do nosso corpo, do meu corpo, do seu corpo. A maneira como Deus forma internamente os órgãos. E a expressão aqui é de um artesão tecendo uma obra de tapeçaria. Todos os fios entrelaçados, onde a gente olha de um lado e não vê muito sentido, mas quando a gente olha do lado onde o tapeceiro queria formar a sua arte, a gente vê algo magnífico, algo lindo, formado fio por fio. Da mesma forma, nós vamos olhando célula por célula, sendo construída e constituída ao longo do tempo, dentro da barriga das nossas mães, até que se forme um ser totalmente perfeito, independente. Isso é maravilhoso, é assombroso. E o salmista está dizendo, e o Senhor fez isso, o Senhor faz isso. 7 bilhões de pessoas vivem neste mundo, milhares, bilhões de pessoas já morreram, mas todas elas foram feitas de maneira sobrenatural, algo fantástico, algo incrível. E os cientistas dizem que existem alguns momentos na fase de construção, desde o embrião até a formação do corpo, onde as células não precisam de nenhum estímulo externo, elas não precisam nem de uma sinalização química, elas não precisam de uma molécula que induza um comportamento nelas. Elas naturalmente, como que se alguém tivesse colocado algo ali, faz com que elas são geradas e vão crescendo. Em dados momentos, na formação minha e sua, não havia nada estimulando, porque já foi colocado um DNA para que aquilo acontecesse. Deus estava ali, formando poderosamente você e eu. E elas crescem naturalmente, de maneira ordenada e estruturada. Isso acontece. Algo maravilhoso. Os meus ossos, os seus ossos, os nossos 206 ossos, todos formados por Deus. E a reação do salmista, primeiro é a admiração. As tuas obras são maravilhosas. E quando ele diz em obras maravilhosas, ele está ressaltando tanto o corpo humano, com a sua perfeição, microcosmos, o micro-universo que existe aqui dentro, quanto também o macro-universo, estrelas, planetas, galáxias. Nós já não estamos mais falando em universo, mas estamos falando em multiverso, por causa das recentes conquistas e de conhecimento do espacial. Já sabemos que não estamos simplesmente no universo, temos multiversos. E quando nós olhamos para isso, o salmista já está admirando no seu conhecimento pequeno. Porque o conceito, por exemplo, de embrião vem por volta de 1700 alguma coisa. A ideia bem constituída vem ali no século 17, 18. E este homem já diz que antes que eu fosse uma massa, uma forma, alguma coisa sem forma, o Senhor já me conhecia. O Senhor foi quem fez essa massa sem forma, tomar forma e se transformar em algo sobrenatural. Admiração
maravilhamento, deslumbramento do poder de Deus. Constatação. É a segunda reação do salmista nessa parte do Salmo. Quando ele diz, olha, em teu livro estão escritos todos os meus dias, antes de existir nenhum deles. O Senhor, além de me criar, o Senhor domina a história toda, desde o início, a história da minha vida e a história da vida que estou inserido. A minha história é a história do universo. Os meus dias são contados. O Senhor é maravilhoso. Eu posso tentar contar os teus pensamentos, e eu vou tentar contar, e eu não vou chegar ao fim. A tradução melhor aqui é que eu vou contar até cair no sono, e eu não vou conseguir fazer com que os teus pensamentos sejam contados por mim. Mas aqui tem uma coisa interessante que esse salmo traz. De repente, depois de todo esse maravilhamento, deslumbramento a respeito dessa onisciência, dessa onipresença e dessa onipotência de Deus, o salmista tem uma reação estranha. Ele começa a dizer sobre os seus inimigos e desejar que Deus julgue-os e que vingue tudo o que eles fizeram contrário ao próprio Deus. Revela uma indignação diante dos inimigos, e muitos de nós não gostaríamos de estar lendo este período do Salmo 139, essa parte do Salmo 139, que vai do verso 19 até o verso 22, onde ele diz para que Deus matasse os inimigos, que afastasse dele os assassinos, porque eles falam maldade de ti, Senhor, e eles em vão rebelam-se contra ti. Eu odeio quem te odeia. Inimigo seu é inimigo meu. E eu os detesto, e eu os odeio com ódio implacável, eu considero inimigos meus. E aqui a gente não consegue entender, parece que está fora do contexto, parece que alguém enxertou essa parte aqui dentro do Salmo, mas aqui tem uma explicação muito importante e interessante. Nessa oração que o salmista está fazendo, ele se deslumbra com Deus. Ele revela-se, Deus começa a se revelar mais para ele. Deus faz com que ele conheça mais de Deus, mais da sua presença, mais do seu poder. Então ele, maravilhado, ele lembra dos seus inimigos. E ele diz, como pode alguém, em são juízo, em capacidade normal da sua mente, ter uma atitude dessa para com um Deus tão maravilhoso, tão poderoso, tão soberano sobre todas as coisas? E falam mal de ti. A melhor tradução, falam em vão a respeito de ti, ou tomam o seu nome em vão, um grande pecado para Israel, porque faz parte dos 10 mandamentos, onde a gente não pode tomar o nome do Senhor em vão. Então o salmista tem a reação de pedir a Deus juízo contra os seus inimigos. Davi aqui está sendo acusado pelos inimigos das nações que buscavam um motivo para ter guerra contra ele. E ele estava dizendo, olha, esses inimigos, eles merecem que o Senhor faça uma justiça retributiva. Que tudo que eles estão fazendo contra Deus, Deus tem que vingá-los, para que eles saibam quem é Deus. Eu não posso ficar em silêncio diante de alguém falando mal de alguém que eu realmente amo. E aqui, nós percebemos esse salmista, então, se indignando e pedindo a Deus o que a gente chama de salmo imprecatório. Essa imprecação. O desejo que Deus faça a sua justiça retributiva, que Deus vingue. Veja, aqui tem uma coisa muito interessante. Quando nós ouvimos os salmos imprecatórios, ou seja, aqueles salmos onde o salmista revela a sua alma e diz o que ele está sentindo e fala para Deus para vingar os seus inimigos, ele está aqui, então, pedindo para que Deus faça, e não para ele mesmo fazer. Por isso, na nossa oração, nós podemos ter a liberdade de orar isso. Mas é muito interessante que depois que o salmista, então, vê toda a glória de Deus,
descreve o seu poder e a sua glória, a sua maravilha com a criação do homem e do universo. Ele tem essa reação contra os seus inimigos. Ele tem uma última atitude, que talvez deve ser a nossa atitude todas as vezes que estivermos orando e de repente nós nos indignarmos com pessoas, com coisas e com ações que fizeram contra Deus ou contra nós. A gente deve se submeter à sondagem de Deus. E é por isso que volta o versículo 23 e 24, talvez um dos mais conhecidos e mais citados na Bíblia. Diz: então, Senhor, depois de ter dito isso, de ter visto tudo isso, de me indignado com esses homens maus, sonda-me, Senhor, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Senhor, eu preciso fazer um alinhamento agora. Os meus sentimentos com relação a Ti, as minhas ações com relação a Ti, são de deslumbramento. Mas os meus sentimentos com relação aos meus inimigos, as pessoas que estão contrárias a mim, é de indignação e ódio. Mas, por favor, Senhor, faça uma profunda investigação no meu coração, nos meus pensamentos. Revela os meus pensamentos. Segundo, Senhor, faça uma profunda avaliação. Sondagem é entrar lá no fundo. E quando eu lembro de sondagem, eu lembro das sondas, do pré-sal, quilômetros dentro do mar, para encontrar a camada de petróleo e assim encontrar um tesouro. O salmista está dizendo: coloca uma sonda no meu pensamento, lá dentro, e faz, ó Deus, essa sondagem, vê se esse pensamento que eu tenho, esses sentimentos que eu tenho, eles são reais, verdadeiros, abençoadores. E avalia, Senhor, faz uma grande avaliação, uma profunda avaliação, vê se esses pensamentos glorificam o Senhor ou glorificam a mim, vê se eles estão em conformidade com o Senhor ou conformidade com o meu querer. E por último, Senhor, faça uma orientação de rotas na minha vida. Senhor, guia-me pelo caminho eterno. Senhor, não me deixa ficar discernindo os meus próprios erros, porque eu não tenho essa capacidade. Senhor, não me permita cair na cegueira de achar que eu me conheço e te conheço e sei o que é melhor para mim. Eu não sei o que é melhor para mim, eu não sei o que é melhor para pensar, eu não sei o que é melhor para agir, eu não sei que caminho seguir. Por isso eu reconheço que o Senhor sabe de todas as coisas, então eu lhe peço conselhos. Senhor, eu sei que o Senhor está presente em todo lugar, então eu peço que o Senhor me guie pelos melhores caminhos, e eu sei que o Senhor tem todo o poder, então transforma esse coração e essa mente que está sempre inclinada a fazer alguma coisa que não glorifica o Senhor, que o Senhor tenha poder de transformar a minha vida. O resumo disso é um salmo extremamente pessoal. 50 referências na primeira pessoa do singular. Eu, meu, para dizer que um homem conhecendo a Deus na sua intimidade. Um salmo para dizer que Deus não só sabe de todas as coisas, mas Ele me conhece e eu sou protegido por Ele. Um Deus que não só está presente em todo lugar, mas está comigo. Eu sou guiado e sustentado pela sua presença. Um Deus que não só criou todas as coisas, mas me criou. E eu sou importante para Ele. Você pode crer que em meio à pandemia, Deus sabe, Deus está presente e Deus pode todas as coisas. Esse salmo vai revelar um homem que conhece um pouco mais sobre o seu Deus em meio à pandemia. Um homem que percebe um pouco mais da presença de Deus
no meio da pandemia. Um homem que desfruta um pouco mais do poder do seu Deus em meio à pandemia. Que eu e você saibamos que no meio dessa dor que estamos passando, desse momento tão complicado que estamos vivendo, eu não sei como vai ser, porque eu nem sei por que veio, não sei por que estamos passando e não faço a mínima ideia como será. Mas Deus sabe, porque Deus sabe todas as coisas e a mão dele está sobre mim. Eu às vezes me sinto sozinho, desamparado, não sei para onde ir, porque não sei nem onde estou, mas não existe nenhum lugar nessa terra que Deus não está, que Deus não esteja e que Deus não estará. Então Ele pode me guiar pelo caminho melhor. E não existe nada tão poderoso que Deus não possa reverter, transformar. E é nessa hora que eu descubro e desfruto um pouco mais do poder de Deus. Isso deve me trazer e te trazer admiração, exaltação e às vezes indignação. Mas deve nos levar à submissão e à sondagem e um exame profundo da minha conduta, para que Deus, que eu tanto aprendi a admirar no meio dessa pandemia, possa me levar ao lugar que eu tanto preciso, o caminho eterno. Eu quero orar com você. Eu quero orar porque o Senhor Deus está se revelando em meio à pandemia, que você conheça um pouco mais. Eu quero orar porque Deus está presente no meio da pandemia, que você o perceba mais. E eu quero orar porque o poder de Deus está se manifestando em meio à pandemia, para que você desfrute disso, em nome de Jesus. Deus, quão admirável é tudo que o Senhor fez, faz e fará. Como é assombroso o modo como o Senhor criou a mim e a tantos queridos aqui. Somos um milagre tecido de maneira muito artesanal pelo Senhor dentro do ventre das nossas mães. Senhor, o Senhor tem um conhecimento espantoso, o Senhor sabe de tudo que eu penso antes mesmo de eu pensar. O Senhor sabe de tudo que eu falo antes mesmo das palavras se projetarem na minha boca. E o Senhor está em todo lugar. Aquilo que eu chamo de escuridão é luz para o Senhor. Ah, Deus, quão admirável é o Senhor. Eu estou deslumbrado disso. Mas ao mesmo tempo, Senhor, como o salmista se indignou com os seus inimigos, essa hora eu indigno comigo, Senhor. Como é que um homem pode ainda não temer ao Senhor como deveria? Como é que eu, sabendo de todas essas verdades, desfrutando de toda a Tua presença, e desfrutando e percebendo a Tua presença, e desfrutando de todo o Seu poder, ainda tenho posturas e atitudes que são contrárias, ó Deus, a glorificar o Teu nome? Ah, Senhor. Pai, eu tenho uma autoindignação. Eu estou inconformado comigo. Mas nessa manhã eu quero me render ao Senhor e dizer: sonda o Jacques no mais profundo. Vê, Senhor, examina se tem alguma coisa que não está glorificando o Teu nome, que não está em conformidade com a Sua palavra, que não descreve a Sua grandeza, que não dignifica a Sua presença, que não mostra o Seu caráter em mim. E me guia pelo caminho que é eterno e que glorifica o Senhor. É isso que eu peço sobre mim nessa manhã, mas peço também aos meus queridos, em nome de Jesus, que vejamos a Deus, que conheçamos um pouco mais do nosso Deus,
que percebamos a sua presença e desfrutemos do seu poder. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Senhor, tu me sondastes, me conheces, conheces o meu deitar e meu levantar. Por onde eu irei do teu Espírito e pra onde fugirei da tua face? Se tomar as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Se disser que as trevas me cobrirão e a noite escurece ao redor, as trevas e a luz são iguais pra ti. Noite brilha como o dia, e se tomar as asas da
Queridos, estamos no final do nosso culto. Foi um tempo muito bom, né? Que Deus falou ao nosso coração. E agora a gente tem os avisos, né? A gente sempre tem alguns recados para vocês durante a semana. Então, continuamos tendo todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, os momentos com o pastor Jaques orando com salmos. Então, de segunda a sexta-feira, das 7 às 7h30, temos esse momento muito especial como igreja. Então, você está convidado a chegar a ouvir também a ministração e a orar junto. Também temos os nossos dízimos e ofertas, né? A gente sabe que estamos longe, então dificulta um pouco para a gente entregar, né, as nossas ofertas e dízimos do PAN. Então, nós gostaríamos de relembrá-los, né, que vocês podem fazer isso também pelas contas da igreja, que estão aparecendo aqui na tela. Tá? Também temos o Fundo de Auxílio aos Necessitados. Esse fundo ele foi criado agora para a época da pandemia, né? Ele é um fundo pensado para a gente conseguir ajudar as famílias no enfrentamento à pandemia. Então, se você puder auxiliar, também pode depositar na conta da igreja. Ou também, se conseguir trazer algum alimento, né, aqui para a igreja, vai ser tudo muito bem-vindo e está sendo bênção. A gente viu no domingo passado, né, várias famílias estão sendo ajudadas e abençoadas através da nossa igreja e através desses auxílios que nós estamos dando. Então, fica o desafio, continuem firmes, né, e que Deus vai usar a tua vida para isso. Outro recado também é sobre o nosso canal do YouTube, né? A igreja agora está investindo bastante, está produzindo bastante material, a gente está tendo várias lives, e a gente sabe que a gente é muito edificado também com vídeos, com lives. Então, a gente quer também colocar esse pedido, esse desafio para você. Compartilhe os nossos vídeos, siga o canal, compartilhe com seus amigos. A igreja tem feito material muito bom. E isso é bom porque dá um apoio, tem mais visualizações. A gente também que tem aquele desafio de chegar a 1000 curtidas, né? Então, vai ser muito bom se tu fizer isso. Tá? Estamos finalizando oficialmente. Que vocês tenham um ótimo domingo e uma abençoada semana. Que Deus abençoe.